Já parou para pensar por que um trabalho com resultados positivos ainda é tão questionado pela torcida? Como um treinador campeão invicto do Rural, líder do grupo da morte da Liberta e bem encaminhado na Copa do Brasil e no Brasileirão, pode sofrer tanto hater? Bom, não existe apenas uma resposta, mas nesse vídeo nós vamos tentar explicar o motivo do Turra ser tão questionado, tanto pela torcida quanto internamente por alguns dirigentes do Atlético. Basicamente, podemos resumir a pergunta em desempenho. Diz que o Atlético apresentou um futebol consistente em poucos momentos da temporada. Até mesmo nas vitórias, o time venceu sem convencer, deixando sempre aquela pulga atrás da orelha. Será que vai dar? Se levarmos em consideração somente jogos para valer, o Furacão de Turra possui 59% de aproveitamento, que continua sendo um número alto e relevante. Todavia, os questionamentos continuam. Isso porque o Atlético de Turra muitas vezes abre mão de um jogo propositivo e de posse em troca de um jogo direto e manjado pelos adversários. Visto que a variação de jogo é pouquíssima e podemos resumir o jogo do Atlético com o Madison em campo e sem o Madison em campo. Sem o lateral, nosso time tem menos amplitude, que faz com que todos os jogadores de frente avancem na área para tentar receber um lançamento, que geralmente vem de Fernandinho ou do Thiago Heleno. Enquanto todos os demais atacam a área. E repare, na frase, atacam a área e não os espaços. Já o jogo com o Madison, o Cap ganha mais amplitude, todavia se limita à mesma jogada, até o final do jogo. Só que agora sim, com o Madison atacando o espaço e desviando a bola para trás para que algum atleta chegue cabeceando ou chutando. A jogada em si não é ruim, mas a previsibilidade do jogo do Atlético faz com que a jogada fique previsível e de fácil marcação pelos adversários. Só isso explica um pouco dos questionamentos ao ex-auxiliar do Felipão. Outro ponto que leva o Turra a ser tão questionado é a falta de intensidade do time, e principalmente a falta do DNA do Atlético, que sempre foi agressivo. A passividade do treinador nas entrevistas e na formação da equipe acaba irritando grande parte dos torcedores, que se acostumaram a ver times mais competitivos e ofensivos. Para entender isso, basta fazer uma reflexão e ver quais são os times lendários do Furacão. Veremos sempre que tiveram uma parte muito ofensiva como seu principal fator, como, por exemplo, o time de 36, de 49, de 95, de 98, de 99, de 2001, de 2004, 2018, 2019, entre outros. Além disso, as incoerências do treinador na escalação, com jogadores perdendo espaço sem um motivo aparente, como é o caso de Vitor Bueno, acabam levando questionamentos. As formações testadas no Paranaense que deram certo acabaram sendo completamente esquecidas. E a retirada de cena por completo de jogadores relevantes para o elenco, como terãs em jogos importantes, acabam gerando questionamentos dentro do próprio elenco. Outro ponto de questionamento é a postura covarde que o Atlético adota em jogos contra os principais concorrentes, muitas vezes tendo menos de 40% de posse contra esses adversários, e dependendo da inspiração do Bento para sair com um resultado positivo. Enfim, em questão de resultado, o Turra faz um belíssimo trabalho, porém em questão de desempenho estamos muito abaixo. E enquanto isso não for arrumado, o treinador vai estar em uma montanha-russa eterna dentro do clube. Diante desse cenário, cabe ao treinador entender que o elenco foi montado e projetado para ser um time de posse e de dominância dentro do jogo. Obviamente que isso não vai acontecer sempre, até pelo fato de existirem times melhores e com orçamentos maiores. Todavia, o time precisa ao menos incomodar e depender menos do Bento, além de ficar menos tempo no limite e na iminência de levar um gol. Além disso, nosso time é um dos poucos clubes no Brasil que possui uma técnica absurda no meio-campo, que é encabeçado por Fernandinho, que possui o Vitor Roque, que pode decidir um jogo a qualquer momento, que possui os laterais que sabem atacar espaço, mas que ficam limitados em decorrência do time não jogar com a posse, que possui pontas sapos e de bom drible, mas que muitas das vezes estão isolados no ataque. E que fique claro, nós sabemos da má fase dos nossos pontas, mas um bom treinador consegue ver as características dos seus atletas e usar a favor do clube. Basta ver o que acontece aqui no Brasil mesmo, com Abel Ferreira e Vojvoda no Fortaleza. Enfim, o Turra precisa mudar de postura dentro do Atlético. O Turra precisa fazer um time mais propositivo. O Turra precisa fazer um time que saiba jogar com a posse de bola. O Turra precisa olhar para os quatro ventos do Furacão e mudar sua postura. Senão, a sua passagem vai ser uma eterna balança
com altos e com baixos em toda a temporada.